eu sou Carlos Rottermont, sou presidente da AFTB. O meu objetivo agora é apresentar o que é a nossa organização, quais são os nossos fundamentos, qual é o nosso plano de ação. A AFTB, basicamente, é um resumo da nossa organização. A AFTB é um grande movimento de mobilização social, onde nós trazemos a população brasileira, trazemos o cidadão que entende que não tem o seu direito, principalmente o seu direito de acesso à casa própria, totalmente atendido, e trabalhamos com o cidadão de uma forma organizada, de uma forma apolítica, na busca do acesso a esse direito constitucional. A FTB é certificada como uma organização da sociedade civil de interesse público. Esse é um título emitido pelo Ministério da Justiça que, analisando a nossa organização, percebendo que a nossa organização se enquadra perfeitamente dentro da lei que rege as UCIPs, nos concede esse título, reconhecendo a ação da nossa organização como uma ação de interesse público. A partir desse momento, a nossa organização começa a contar com uma série de benefícios. Primeiro, a total imunidade tributária, depois a capacidade de captar recursos junto a empresas privadas dentro de uma legislação toda que já existe, que já está em operação, permitindo que a empresa privada direcione recursos para a nossa organização social, fazendo a dedução desses recursos dos impostos a pagar. Além disso, uma OCIP também pode ocupar o lugar do Estado em assuntos da sua especialidade através de termos de parceria. Eu vou me utilizar de um documento que é o Plano de Ação da AFTB. Então, eu vou trabalhar sobre o que já foi desenvolvido na nossa organização, vou apresentar o momento atual e vou mostrar quais são as ações futuras que estão planejadas. A história da AFTB se confunde um pouco com a minha história de vida. Eu nasci numa família onde havia já uma tradição de apoio a ações sociais. E naquele momento, naquele tempo, ações sociais eram muito entendidas como filantropia. Então, o cidadão que se envolvia em causas sociais, tipicamente era aquele cidadão que já havia cumprido com a sociedade toda uma vida, já havia desenvolvido um trabalho profissional, já estava num ponto ou como aposentado ou num ponto de muita estabilidade econômica, e isso permitia que ele começasse algumas ações filantrópicas, ações de apoio à sociedade, de retribuição à sociedade daquilo que ele recebeu da sociedade durante toda uma vida. Durante a minha vida profissional, durante a minha vida, enquanto eu estudava, enquanto eu trabalhava, sempre em paralelo haviam algumas ações de apoio a movimentos, de apoio à questão de cidadania, de apoio à melhora das condições de vida do ser humano. Então, eu entendo que essa experiência, que essa vivência, esse paralelo que sempre houve na minha vida, junto às organizações sociais, trouxe todo o embasamento para que hoje eu possa estar à frente desse projeto, assumindo efetivamente a presidência e colocando toda essa minha experiência, toda essa bagagem dentro desse nosso contexto. Esse foco que nós temos com a habitação, isso vem da minha experiência profissional quando eu atuava como incorporador imobiliário. Incorporador imobiliário é quem administra o processo de execução de uma obra. O incorporador, tipicamente, ele compra uma área, contrata um arquiteto para fazer a planta, para fazer a aprovação junto à prefeitura, depois contrata uma ou diversas construtoras para executar cada uma das etapas da obra. O incorporador imobiliário, ele é o dono do empreendimento. Dentro dessa operação, como incorporador imobiliário, eu tinha um diferencial. Eu vendia alguns desses imóveis diretamente para quem iria morar no imóvel, pessoas que tinham renda, mas não tinham condições de conseguir um crédito bancário. Era uma operação regular de mercado, era uma operação que na escritura de venda para esse cidadão já constava
as parcelas que ele estava assumindo, embutido uma taxa de juros, embutido uma correção monetária. Isso significa que era uma operação comercial, era uma operação lucrativa, mas essa operação ela mostrou uma realidade de mercado de pessoas que tinham condições de adquirir o seu imóvel e por alguma razão não tinham acesso ao crédito. Então esse foi justamente o primeiro ponto que começa a direcionar o meu foco, o meu trabalho, no sentido do trabalho que hoje é desenvolvido dentro da FTB. Haviam compradores específicos que tinham condições de adquirir o imóvel sem o acesso ao banco. Eu, em conjunto com alguns empresários, amigos meus, desenvolvemos uma pesquisa para analisar exatamente qual era o tamanho desse mercado e como poderia se trabalhar com esse mercado, aumentando, expandindo o mercado da habitação. Esse trabalho foi desenvolvido inicialmente com líderes comunitários. Os resultados dessa primeira pesquisa foram para discussão junto a empresários, junto a representantes de governo, e percebeu-se que o tamanho desse mercado era muito maior do que aquele que inicialmente nós tínhamos como a nossa visão dentro daquele microcosmo que era a nossa operação de incorporação imobiliária. Percebemos que esse mercado estava contido dentro desse mercado 57 milhões de brasileiros, pessoas em condições de adquirir um imóvel e fora do acesso da sua casa própria. A partir daí, o estudo começou a tomar uma dimensão muito maior. Começamos a estudar essa mesma problemática em outros cenários, em outros mercados. Começamos a analisar quais foram as soluções que foram propostas, quais foram as ferramentas utilizadas em cada um desses casos específicos, enriquecendo a nossa pesquisa e fazendo com que surgisse uma proposta que pudesse ser utilizada como uma referência, como embasamento de um plano de ação. Quando chegamos a esse ponto, quando percebemos exatamente a dimensão da problemática que existia a efeito do mercado, a efeito do déficit habitacional, e percebemos exatamente quanto que o mercado de habitação poderia ser expandido, mudando-se apenas essas questões dos pré-requisitos de acesso ao crédito. Essa discussão toda ela tomou uma proporção muito grande. Muitas pessoas começaram a participar, começamos a consultar outras esferas e, nesse momento, começamos também a avaliar junto a pessoas da área jurídica, avaliando como poderia ser desenvolvida uma organização que pudesse dar suporte, pudesse colocar em prática uma proposta como essa, com a dimensão do que estava sendo proposto, com o que estava sendo desenhado. Todas essas ações que eu resumi até agora, elas estão situadas entre 8 anos antes da fundação da FTB, até mais ou menos um ano antes da fundação da FTB, que foi a análise da problemática, a análise de soluções para enfrentar esse problema e onde definiu-se exatamente qual era a proposta. A proposta que hoje nós chamamos de SAC, Sistema Alternativo de Crédito. E uma vez constituída como uma organização jurídica, passamos para um processo de certificação, porque era muito claro que colocar em prática esse plano de ação exigia a certificação. Durante o ano de 2008, as nossas ações foram muito concentradas no desenvolvimento das equipes de treinamento e desenvolvimento da nossa capacidade de passar os fundamentos da nossa organização para cada novo associado que estava entrando. Mas para o final de 2008, o ritmo de apresentações da FTB já era bastante intenso. Nós sempre enfrentamos muito a questão de dúvidas sobre a organização e dúvidas sobre os fundamentos utilizados por nossa organização. Nesses treinamentos, uma parte muito importante eram justamente os estudos que foram desenvolvidos durante a fase de detalhamento do programa e quais foram as organizações que nós utilizamos como referência e quais ferramentas que nós trouxemos de cada uma dessas organizações.
Então, por exemplo, o Banco ICICI é um banco indiano que trabalha muito forte com desenvolvimento de lideranças, com capacitação, e lá na ponta as pessoas que precisam ter acesso ao crédito e precisam viabilizar, demonstrar a sua capacidade de acessar esse crédito. Por outra linha, referências como Clínica Aravind, que utiliza o processo de franquias dentro de uma operação social, análises a casos brasileiros, como Casas Bahia. Todas essas ações citadas até agora são ações que nós chamamos dentro da fase de estruturação, dos alicerces da nossa organização. Esses trabalhos eles vão mais ou menos até início de 2009, onde nós iniciamos uma nova fase que se chama a fase de mobilização. O nosso programa ele utiliza como um princípio de que se nós não conseguirmos validar essas nossas ações, se não conseguirmos validar as nossas propostas junto ao cidadão, junto àquele cidadão que, no nosso entender, vai ser beneficiado por esse trabalho, por esse programa, se nós não conseguirmos o retorno do cidadão, dizendo que realmente dessa forma ele consegue ter o acesso ao seu direito constitucional, de nada adiantam as nossas ações. Então, a fase de mobilização, ela é justamente o reforço, o retorno por parte da sociedade civil, dizendo que realmente era isso que faltava, essa forma de acesso proposta pela FTB é a que o cidadão reforça como sendo a necessária para que ele tenha atendido o seu direito. E isso está tudo de acordo com os fundamentos de uma associação. Uma associação, ela justamente busca, ela reúne pessoas com o mesmo objetivo comum e começa a se organizar, começa a trabalhar com ações coordenadas que viabilizem o acesso desses cidadãos, desse grupo, ao direito que busca ser atendido. A fase de mobilização, nós entendemos que começa então em 2009, vai mais ou menos até 2011 e ela tem esse foco de treinamento do associado, de demonstração para o associado dos nossos fundamentos e nós iniciamos já dentro da fase de mobilização ações que vão preparar a organização para a fase de fortalecimento. A fase de fortalecimento justamente prevê uma entrada em massa de apoio de empresas privadas. E essas ações que nós já estamos colocando em prática agora para dar sustentação ao fortalecimento é justamente o treinamento de captadores de recursos dentro do grupo de associados da FTB. No último ano, treinamos algumas dezenas de associados como captadores de recursos. A nossa programação para o ano de 2010 já passa para a escala de centenas de associados capacitados dentro de programas de captação de recursos. O interessante é que os primeiros associados treinados durante o ano de 2009, que serviram como uma proposta piloto para a captação de recursos, já trouxeram para a nossa organização propostas, projetos para recebimento de recursos de empresa de quase 100 milhões de reais. Nós não temos a expectativa de que todas as propostas que chegam até nós venham a ser viabilizadas e também não temos uma pressão para que isso seja feito exatamente nesse momento. Nós entendemos que hoje esse processo é um processo de amadurecimento, de desenvolvimento dessa capacidade, mas que já está mostrando os seus resultados desde já. A fase de fortalecimento das nossas ações está prevista para que ocorra entre o ano de 2012 e 2017, que é um momento onde nós começamos a trabalhar com recursos, tanto recursos captados da sociedade civil, como recursos captados de empresas privadas.
A nossa visão desse processo é que quanto maior a mobilização, quanto mais alinhados os nossos associados dentro das nossas ações, naturalmente esse processo atrai as empresas que querem se comunicar com esse público. E esse cenário, ele favorece justamente a captação de recursos de empresas que vão também aportar recursos dentro da nossa organização, permitindo cada vez mais um ritmo mais acelerado de entrega de cartas de crédito e de acesso à habitação. A partir desse momento, onde esses dois elementos econômicos da nossa sociedade já estão trabalhando em conjunto, naturalmente atrai-se também mais uma força que é o primeiro setor. Seja a nível municipal, estadual ou federal, praticamente o governo se obriga a participar dessa ação já coordenada, já em andamento, já trazendo recursos, já atendendo seus objetivos. O governo, ele nesse momento, sente-se também atraído por esse grupo, por essa ação coordenada e finaliza exatamente os 3 motores de captação de recursos que nós consideramos dentro da nossa organização, que são os recursos da sociedade civil, recursos de empresas privadas e, por fim, recursos do poder público. Percebe-se que, num determinado momento da organização, os recursos que estão já retornando de associados que moram nas suas casas, o volume do retorno desses recursos passa a ser maior do que as necessidades da organização, as necessidades de contemplações. Então, esse momento nós chamamos de um período de assistencialismo. É um período onde a organização começa a assumir outros programas sociais, começa a assumir outras causas que justamente começam a consumir esse recurso, levando benefícios de uma forma muito mais genérica para toda a população. Primeiro, precisamos refletir o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a análise do impacto social, do impacto ambiental e do impacto econômico que uma organização, uma entidade, um meio econômico causa. Quando nós analisamos a sustentabilidade dentro de uma organização social, não podemos analisar com a mesma ótica de sustentabilidade para uma empresa privada. Então, uma empresa privada, ela existe para dar lucro. Se uma empresa privada não gera lucro, ela não consegue se manter, ela não consegue ser sustentável na ótica econômica. No primeiro setor, o governo, o que determina a sustentabilidade econômica do primeiro setor? Podemos dizer que a sustentabilidade no primeiro setor está exatamente no equilíbrio das contas. O governo, ele aplica os recursos de acordo com os impostos que arrecada. Já numa organização social, quando analisamos exatamente esse aspecto econômico dentro de uma organização social, podemos dizer que a sustentabilidade no tempo dessa organização social, no aspecto econômico, está baseado exatamente no seu custeio. O custeio é quanto a organização social despende na sua estrutura, na sua máquina, na sua operação, para que ela consiga exercer as suas funções, para que ela consiga existir. Uma organização social que não capta recursos suficientes para manter o seu custeio, necessariamente, numa linha do tempo, ela não vai conseguir manter as suas ações. Dentro da FTB, nós trabalhamos num controle muito rígido do custeio da organização social, fazendo com que mês a mês nós vamos reduzindo dentro do volume de arrecadação aquela parcela destinada a custeio. Hoje, a FTB já está num patamar abaixo de 35% de custeio, do total dos recursos arrecadados, quanto é consumido no custeio. Mês a mês, esse percentual reduz. Nós temos a expectativa de chegar ao final do ano de 2010 abaixo de 30% e continuar nessa linha descendente de percentual
que é gasto em custeio. Mas mesmo se a nossa organização consumisse 100% do recurso captado em contribuições associativas nas suas operações, mesmo assim a organização seria sustentável, porque nós poderíamos direcionar todas as nossas forças num movimento político de busca de recursos para a nossa área de atuação, fazendo com que os recursos direcionados para a habitação, os recursos direcionados para a nossa organização, fosse uma prioridade dentro de programas de governo. Não é essa exatamente a nossa ação prevista dentro do nosso plano de ação, mas eu estou afirmando que mesmo que nós consumíssemos 100%, nós estaríamos economicamente sustentáveis. É importante que se compreenda com precisão o que são os recursos captados pela nossa organização, qual é a natureza jurídica e econômica desses recursos, e se compreenda exatamente o que são metas e o que são compromissos da organização com os nossos associados e com a sociedade civil como um todo. Primeiro, nós consideramos 3 fontes de recursos, nós chamamos 3 motores propulsores da nossa organização. A primeira fonte desses recursos é justamente os recursos que vêm através da sociedade civil mobilizada. Os associados da FTB contribuem mensalmente com uma contribuição associativa. A contribuição associativa é justamente o recurso que o associado direciona para a organização todos os meses, com o objetivo de que essa organização consiga se mobilizar e consiga lutar pela busca dos interesses comuns desse grupo. Recursos provindos de empresas privadas e recursos de governo são todos previstos dentro de uma legislação específica. Ainda na esfera da análise de sustentabilidade, é importante que se analise como funciona uma organização social, no aspecto de que uma organização social não tem a obrigação mercantil com o cumprimento das metas. As metas dentro de uma organização social são uma medida de desempenho. A organização social, ela existe para buscar o direito comum, o interesse comum do grupo de associados. A obrigação que uma organização social assume com a sociedade, que lhe confia recursos, é a fiel gestão desses recursos, a aplicação desses recursos de acordo com os objetivos da organização, é a aplicação desses recursos de acordo com o plano de ação aprovado por todo o grupo de associados ou aprovado por toda a sociedade com a qual essa organização social interage.